eternidade. E o plano de Deus para mim, para a sua vida, nunca foi de derrota, mas sim de vitória. Nunca foi de perca, mas sim de livramento. Mas às vezes a gente sofre na vida porque nós desobedecemos à vontade de Deus. Nós não queremos largar as bagagens do Egito. Nós não queremos largar o mundo. Às vezes nós queremos que Deus faça tanto na nossa vida, mas nós não estamos dispostos a renunciar pelo nome de Jesus. E às vezes o que nós precisamos é simplesmente abrir mão de coisas, lugares, pessoas, para que o propósito de Deus se cumpra na nossa vida. Até porque foi isso que Deus fez para Abraão. Chega um determinado tempo que Abraão não pode mais fugir do chamado do Senhor. Não pode mais fugir da presença do Espírito de Deus. Porque Deus disse para Abraão, lá no capítulo 12 de Gênesis: olha, Abraão, chegou a hora do chamado se cumprir na tua vida. Deu para correr até aqui, mas agora vai começar a tua história na minha presença. Sai da tua terra, da tua parentela e vá para a terra que eu vou te mostrar. Larga tudo o que for preciso aí, deixa a casa, deixa tudo e vai cumprir o meu chamado. Quando eu olho para essa palavra, eu vejo que o evangelho ele é renúncia. O que importa era ele crer, era ele pregar, obedecer a palavra, estar firme na verdade. Sabe o que Deus está dizendo para mim, para você? Para de correr da presença, para de correr do chamado, para de correr do sobrenatural de Deus. Deus quer fazer na tua vida, Deus quer transformar a tua vida. Deixa Deus trabalhar em ti, deixa Deus te mandar de fazer um vaso novo, porque Ele ainda é oleiro, que ainda tem a olaria e que ainda conserta a crente na presença. Está na hora de descer na olaria, fazer também como Ezequiel, mergulhar em águas mais profundas. Ezequiel, por um momento, Deus o leva em uma visão, e ali a palavra nos fala que Ezequiel entra em águas purificadoras, e quando ele entra nessas águas purificadoras, a palavra diz que a água dava até nos tornozelos de Ezequiel, e Deus o convidava para ir mais além na presença. As águas vieram até o joelho, e chega um momento que Deus disse: rapaz, mergulha por inteiro na presença, deixa de frescura e entra na minha graça, mergulha no meu espírito. Deus está dizendo: arranca hoje o que te impede de mergulhar nas águas, o que te impede de mergulhar na presença. Sabe o que os ninivitas entenderam? Que melhor do que ter tudo, ter prata, ter fama, ter ouro, era
E aquele povo entendeu que não era só ouvir a verdade, mas era viver na verdade. Viver a verdade, ter a presença de verdade. E Deus está dizendo para mim e para você: até quando cocheareis em dois pensamentos? Façamos hoje como Josué disse para o povo: se é a Baal que querem servir, serve a Baal. Mas se é o Senhor, serve ao Senhor, mas serve de verdade. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Jonas entendeu que não importa se os marinheiros não crescem em Deus, não importa se eles não servissem. O avivamento para depois ser cheio do Espírito Santo. Deus está dizendo: eu só vou te encher do Espírito, eu só vou te fazer viver o sobrenatural quando tiver verdadeiro arrependimento, quando não só me louvar com o lábio, não só me louvar com a boca e o coração não estiver longe de mim. Deus está dizendo: eu vou até fazer milagre, eu vou até trabalhar, mas quando eu achar verdade dentro de vós, porque Deus está dizendo que não basta só gostar de ouvir a verdade, não basta só gostar de ouvir hinos. Obediente como Jonas, sai de dentro do porão e vai cumprir a minha vontade. A palavra nos fala que Jonas fala: me lança no mar porque a tempestade acalma. Lançaram Jonas, Deus trouxe tranquilidade, mas quando Jonas cai no mar, aí começa o seu processo. Jonas vai para dentro do grande peixe, diz a palavra. O ventre do grande peixe, diz a palavra. Jonas fica 3 dias dentro daquele lugar. Só Deus pode fazer isso, irmãos. Deixar, precisa mandar crente para a fornalha. Tem hora que Deus precisa mandar crente para a cova de leão. Tem hora que Deus precisa mandar crente para dentro do grande peixe. Sabe por quê? Para entender que Ele ainda é Deus, que Ele ainda reina, que Ele ainda que tem o controle da minha e da tua vida. Deus está dizendo: está na hora de sair da desobediência e entrar no caminho da obediência. Deus está dizendo que Ele não quer sacrifício, Ele está querendo é verdade de nossa vida. Deus está dizendo que Ele não quer sacrifício, mas Ele quer obediência. Até porque Saul, ele sacrificava e Deus rejeitou o sacrifício. Sabe por quê? Porque sacrifício sem obediência Deus rejeita, Deus vomita. Assim como nosso irmão já leu aqui hoje, Apocalipse capítulo de número 3. Aquele que é morno na presença, o Senhor rejeita, o Senhor vomita. O Senhor, Ele não se de peixe vomitar Jonas na praia. E quando eu olho para essa palavra, eu vejo que clamor de crente tem efeito quando tem arrependimento. Jonas se arrepende e ele começa a clamar e Deus ouve. Sabe o que Deus está dizendo? Número 3, a palavra é resposta. Número 7 é vitória. E Jonas fez um clamor no seu 3º dia. E a resposta de Deus foi: eu te faço ser vomitado pelo grande peixe. Agora vai, faça o teu cumpra a minha vontade e pregue contra Nínive. Jonas, mais que depressa, ele levanta e vai fazer a vontade. Ele até esquece, até tira o seu medo e ele vai pregar a palavra em Nínive. A palavra do Senhor nos diz que a nação inteira se arrependeu. Colocaram vestes de pano de saco, porque ela simbolizava arrependimento naquela época, e se voltaram para o Senhor. Uma nação inteira foi salva de ir para o inferno, para a condenação, por causa da pregação, da profetização que Jonas fez naquele lugar através do nome de Jesus. E sabe o que eu entendo? E pregar aquilo. Crente que anda no propósito, não adianta correr. Na hora certa o propósito vai cumprir em sua vida, e você vai ter que dar glória ao nome de Deus e entender que a vontade dele é boa na sua vida. Nós vamos orar. Ainda a nossa irmã falando aqui comigo: irmã, eu só estou começando, viu? Não repara não, porque eu estou começando agora. E eu sempre digo, irmãos, que o segredo é esse. Deus só procura, irmã, quem tem um coração disponível, um coração que faz com verdade. Porque quantos estão no altar e sabem falar tão bem, sabem falar tão eloquentemente, mas não está sendo de verdade, está sendo obra de engano. Mas é desses que Deus se agrada, aquele que reconhece que não sabe fazer, mas quem faz é Ele. Então quando Deus te mandar abrir a boca, abre e fale, porque a palavra diz que nós não precisamos ter medo quando abrir a boca, porque é Ele quem vai colocar as palavras. Deixa Deus te usar, faça do teu jeito, na tua simplicidade, porque é isso que Deus agrada, é isso que Deus recebe, quando nós temos um coração puro, grato e sincero na presença do Senhor. E eu tenho